Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindo. Porra, fantasia, que é uma loucura. E, Daniel, agora, você, diferentemente, é cria da quadra do Salgueiro, não é isso? Eu sou um sambista nato. Sambista nato. Sambista nato. Daniel, eu acho que você, quando você fez a pauta aqui, cara, você botou por engano, você botou o Daniel Silveira aqui na pauta, não sei se você estava pensando em alguma outra coisa e tal. Qual é o comentário que você tem que fazer sobre Daniel Silveira aí? Tanguy, a gente tem falado cada vez mais sobre política e redes sociais aqui no Petit Jornal, né? Política e tecnologia. E me parece que aconteceu de ontem para hoje um evento extremamente ilustrativo dessa mistura que tem se tornado cada vez mais profunda. Né? Nós tivemos aí um deputado federal, Daniel Silveira, que foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal em flagrante por conta de declarações de um vídeo postado em redes sociais. O vídeo acabou sendo removido, etc., mas mostra justamente o papel das redes sociais e o papel da tecnologia cada vez mais forte na política. O Brasil não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro país a passar por esse fenômeno, mas o Brasil tem tido algumas especificidades e o Brasil tem tido aí um caminho particular em algumas questões. Nesse tema em particular, me parece que o caminho é tradicional, só que se utiliza a tecnologia para ganhar volume. O que eu quero dizer com isso? Tradicionalmente, o que você faz? Se você é um extremista, se você tem realmente uma posição mais extremista, você ataca as instituições, ataca as instituições e espera que as instituições reajam. Quando as instituições reagirem, o que você acaba fazendo é que você acusa as instituições de serem totalitárias. E se essas instituições são totalitárias, o que eu preciso fazer? Eu preciso golpear essas instituições para restabelecer a democracia. É interessante que esse tipo de caldo de cultura vem ganhando forma no Brasil já há algum tempo. No ano passado, quando nós tivemos aquelas manifestações em Brasília e no mês de março, o presidente chegou a participar de algumas delas, era sempre aquela de AI-5 para restabelecer a democracia, né? Um golpe militar para restabelecer a democracia. Nesse aspecto, o Brasil emula alguns movimentos ao redor do mundo, talvez numa outra oportunidade a gente possa aprofundar isso, mas o fato, Tanguy, e aí que eu quero colocar, é que o Brasil está definitivamente misturando tecnologia, política, redes sociais, e me parece que isso se tornou incontornável até mesmo para a política brasileira. Até mesmo no momento da prisão, né, no momento de tentar capitalizar, você teve o vídeo do próprio Daniel Silveira falando que não vai vestir máscara e tal. Não sei se o pessoal percebeu, mas ao final do vídeo dá para ver que quem está filmando é alguém que está com o deputado federal, né? Então existe uma espetacularização, né, até mesmo da prisão, demonstrar resistência e tudo, sempre voltado para as redes sociais, né? Então o ambiente tecnológico ele está presente ali em absolutamente tudo que a gente imagina, né, para falar sobre uma prisão de uma figura, aliás, tão ativa, por exemplo, no Twitter. Aliás, no passado o que aconteceria? Você iria para os jornais, você publicaria panfletos, porque a polícia está sendo truculenta com você, porque você está sofrendo algum tipo de perseguição do governo e, consequentemente, esse governo totalitário precisa ser derrubado para que a população esteja protegida e a democracia seja restabelecida. O discurso é muito parecido, mas, claro, que as redes sociais acabam vocalizando e permitindo uma amplitude, uma velocidade no processo que no passado não era possível. Daniel, sobre política internacional, tem um primeiro assunto que eu acho da mais alta relevância para a semana agora, que é uma proposta que o Reino Unido apresentou no Conselho de Segurança da ONU para demandar, mais uma vez, não uma proposta nova, mas foi apresentado mais uma vez, um cessar-fogo global. Essa proposta ela foi apresentada originalmente pelo Antônio Guterres, né, o seu compatriota, né, o secretário-geral da ONU, português, em julho do ano passado. À época, não encontrou, não teve muita atenção, não conseguiu muito espaço para isso, mas agora o Reino Unido refaz a proposta, né, traz a ideia mais uma vez,
em nome da vacinação. O cálculo que o Conselho de Segurança faz, Daniel, é que cerca de 160 milhões de pessoas serão impedidas de serem vacinadas caso as áreas nas quais há conflitos continuassem em conflito. Né? Então, haveria necessidade, de fato, de parar, mesmo que temporariamente, momentaneamente, para que as pessoas dessas áreas fossem vacinadas. Lembrando que não adianta vacinar toda a população de uma determinada região, se numa determinada área você continua tendo casos como aquele, naquela área você pode continuar tendo mutações do vírus e daqui a pouco aquela vacinação, portanto, simplesmente ter perdido o efeito. E é muito curioso, né, que essa proposta tem a partir do Reino Unido, o que coloca pela primeira vez, já talvez o primeiro grande desafio, um desafio de articulação para o governo Biden, porque quando a gente fala sobre o Conselho de Segurança, tem o Reino Unido, claro que tem, mas tem também Estados Unidos e tem a China. Então já é um primeiro teste importantíssimo da capacidade de articulação, de diálogo que o Biden vai ter com o Xi Jinping. Lembrando que nos primeiros dias do governo dele, ele já ligou para o Putin, já ligou para o Xi Jinping, fez uma série de reclamações, disse que, né, isso para o chinês, né, para o mandatário chinês, que a situação dos direitos humanos seria levada muito a sério, que a China poderia vir a ser punida em casos de manutenção das violações de direitos humanos, mas que há possibilidade de diálogo e tal. E esse ponto agora é um ponto absolutamente crucial para saber se isso de fato vai acontecer, né? Se vai se conseguir estabelecer um cessar-fogo global. Não é um desafio fácil, não é uma tarefa simples, mas é sem dúvida o que está na pauta do dia. Lembrando que no meio dessa discussão tem se feito um debate muito intenso na ONU também sobre a desigualdade da vacinação. Então, a ONU falou esses dias agora sobre uma vacinação absolutamente desigual mundialmente. Apenas 10 países têm cerca de 75% das doses administradas até o momento. 130 países não receberam uma única dose até esse momento. Então, o cenário até mesmo econômico, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, que vai se desenhando é um cenário de aumento das desigualdades, né? Assim, países que têm maiores condições vão se vacinar antes, vão se recuperar antes, portanto vão tomar uma dianteira ainda maior daqueles países que não conseguirem avançar mais rapidamente com a vacinação, que continuem tendo que fazer eventualmente lockdown, ou que tenham mortes ainda em alta durante os próximos meses. E lembrando que o Brasil é um desses 10 que tem maior número de vacinação. O Brasil, aliás, pelo menos em termos absolutos, o 5º país que mais vacinou em todo o planeta Terra. E é interessante esse aspecto que você está colocando, a vacinação, a desigualdade da vacinação como sendo um elemento de aprofundamento da desigualdade econômica. Porque é isso mesmo, na prática é como se fosse uma corrida, né? Imagina que um grupo já sai correndo e o outro grupo está lá atrás, atrasado, ainda calçando a sapatilha para tentar correr, totalmente atrapalhado. É claro que esse grupo que partiu na frente vai ter muitas condições, ou vai ter mais condições de vencer a corrida e de chegar em primeiro lugar. Lembrando que esses países que estão na frente já estavam na frente, né? Não é que eles ganharam de que claro. eles partiu. Eles já estavam muito na frente e eles ainda conseguem ganhar velocidade, né, na frente dos outros mais uma vez. E existe sempre o perigo, né, de que o vírus continue circulando nesses países onde não há vacinação e novas cepas sejam geradas e se espalhem pelo mundo, eventualmente para pessoas que estão vacinadas, mas que a vacinação não atinge aquela nova cepa. Quer dizer, esse é um elemento perigoso, né? Algum grau de coordenação em escala global da vacinação seria desejável por conta disso, né? O enfrentamento da pandemia do ponto de vista sanitário, ele tem um pouco uma lógica coletiva, né? Não tem como deixar de ser, porque se você não consegue estancar o processo de circulação do vírus, o vírus vai continuar circulando, mutando, eventualmente contaminando pessoas e até pessoas vacinadas. Pois é, e aí a discussão, na verdade, e essa é uma discussão que a ONU tem feito também, é sobre a capilarização da vacina, né? A gente tem tido vacinas muito concentradas em alguns países, então Estados Unidos, China, Israel, o próprio Brasil, né? O Brasil está aí como um dos países que conseguiu o maior número de vacinas até o momento, mas falta ainda muita capilaridade para países mais pobres ou para regiões dentro desses países que já estão no processo de vacinação. O Antônio Guterres já nomeou quem ele acha que deveria liderar esse processo. Na visão dele, deveria ser o G20 financeiro, porque aí você tem as maiores economias do mundo, né, as 20 maiores economias,
que não são apenas países muito ricos. Né? Então, quando a gente fala sobre G20 financeiro, tem Brasil, tem Argentina, tem Turquia, África do Sul, Arábia Saudita, e que, portanto, esses países deveriam liderar um processo de vacinação global. Vacinar, portanto, não apenas a sua própria população, mas dar suporte, auxílio, programa, ter insumos para uma vacinação ainda mais ampla, lembrando exatamente desse aspecto que você falou. De repente você pode ter uma Alemanha lindíssima, se vacinando, todo mundo vacinado, coisa funcionando, Israel, né, conseguindo uma vacinação recorde em termos de percentuais da população. Se ali perto você tem uma mutação na cepa do vírus, você tem, portanto, uma nova versão do vírus, é possível que essa vacinação que foi feita ela comece a perder eficácia também. Dificilmente vai ser jogado fora, né, mas é possível que você volte a ter casos aqui e acolá, colocando em risco, mais uma vez, tantas vidas quanto a economia. Rapaz, G20 financeiro, Tanguy, o Brasil vai ter que conversar com 19 países. Imagina, complexo cara, isso, hein? Complexo isso, hein? Ainda mais a gente que agora tá super articulado, pô, tá cheio de amigos por aí. Pô, não, o Brasil chega no plenário ali do G20 falando com geral, falando com Biden, falando com Xi Jinping, chega ali, o Brasil chega à vontade, abraçado. Né? O Fernandes, Brasil né? Exatamente, o Brasil chega ali, porra, conversando com todo mundo com um whiskyzinho na mão, balançando o whiskyzinho assim, ó. Né? Nosso chancelar é a visão de um cara popular, né? Um cara popular, um cara articulado. As pessoas ligam para ele querendo falar, querendo a opinião dele. O que você acha sobre, desmatamento? Qual é a sua opinião sobre aquecimento global, sobre a vacina? Isso, o Ernesto Araújo é um cara muito ocupado em termos de fato, as pessoas quererem acessá-lo mesmo. Tanguy, ele é tão ocupado que tem poucos dias que ele foi inaugurar uma ponte, né, cara? Acho que foi entre Sergipe e Alagoas, se eu não me engano. É uma ponte, é uma fronteira internacional que tem, é uma divisa internacional que tem ali, não é? Assim, olhando. Deve ser. Presta atenção, não é Estado e Estado? São dois estados, são relações interestatais, internacionais, assim, faz sentido. Entendi. Relação interestadual agora também não, da interestadual, aí você que está querendo dar uma diminuída no nosso chanceler. Eu estou falando aqui interestatais, porque são dois estados. Então é isso. Aí se você quiser também, acabar com o governo, você fala logo, né? Assim, bem sua cara querer boicotar o nosso governo. Daniel, tá bom, vamos para a próxima pauta. Em meio a isso tudo, você estava ocultando esse tempo todo o fato de que nós estamos prestes a entrar no próximo boom das commodities, que vai entrar dinheiro jorrando no Brasil e vai resolver, a gente vai crescer 10% ao ano. Você confirma essa informação? Eu confirmo que haverá um novo boom das commodities, né? Isso é muito provável, é altamente provável. Desde o ano passado, isso tem se desenhado por conta do processo de recuperação da economia chinesa. Nós já estamos sentindo isso na valorização de algumas commodities, entre elas o próprio petróleo, né, aumento do preço dos combustíveis. Acho que todo mundo tem acompanhado e percebido isso no dia a dia, gás de cozinha, gasolina, etc. E sim, Tanguy, existe a perspectiva de um novo boom das commodities e, claro, havendo essa confirmação, havendo a continuidade desse processo, o Brasil vai acabar, na prática, sendo bastante beneficiado. Afinal, o Brasil é um grande exportador de commodities, pode receber aí uma grande quantidade de dólares, o que pode ter um impacto econômico interessante. Agora, é pouco, né? É pouco para um país que precisa aí diminuir de forma tão brutal o nível de desemprego, um país que precisa recuperar a sua capacidade de crescer, recuperar a sua capacidade de melhorar a produtividade e consequentemente, ter um crescimento sustentável em longo prazo. Mas, sem dúvida alguma, é uma ótima notícia. Quer dizer, dentro de um contexto onde tudo parece estar dando errado para a economia brasileira, ouvir e verificar que existe aí a expectativa de um novo boom das commodities já nesse ano de 2021 é algo alvissareiro, sem dúvida alguma, e merece destaque. Beleza. Vamos pegar mais uma treta, Daniel? Treta internacional? Você gosta, né, Daniel? Você é um curte. cara fofoqueiro. Eu sou, cara. Eu sou, Você curte também, que eu sei. Eu tô aqui na fofoquinha. Não, fofoquinha não. Pessoas morrendo, pessoas morrendo, coisas sérias, coisas graves. Certo. Deixa eu contextualizar para você, inclusive porque a gente deu uma aula do Petit Jornal recentemente sobre os curdos, né? E tá aí uma questão importante envolvendo os curdos, porque a gente está tendo
uma nova fase de atritos, né, entre Estados Unidos e Turquia. Lembrando que a visão dos Estados Unidos era, de repente, tentar apaziguar ali com a Turquia, tentar ter uma relação mais estável, um membro da OTAN e tal. Mas aí, essa semana, Daniel, os Estados Unidos eles fizeram assim, uma atitude que eu achei meio mal calculada, né? E depois, aparentemente, os Estados Unidos se arrependeram. O cenário que a gente teve é que o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é um partido que atua na Turquia, principalmente no sul da Turquia, sequestrou 13 cidadãos turcos, né? Vários deles policiais, né? Agentes das forças de segurança, e levou essas pessoas para o Iraque. Estavam mantidas ali, portanto, como reféns no Iraque. E as pessoas morreram. Aí são duas versões, né? O que o governo turco diz é que o PKK executou essas pessoas. O que o PKK diz é que elas estavam lá no cativeiro e foram bombardeadas, né? O bombardeio, e mataram essas 13 pessoas, faleceram. E aí o governo turco emitiu uma declaração bastante dura, condenando o terrorismo, e os Estados Unidos apresentaram uma declaração dizendo o seguinte: nós condenamos o terrorismo desde que fique comprovado a autoria do PKK, né, nessas mortes. Isso pegou muito mal, porque naturalmente a intenção norte-americana era dizer, olha, a gente não tem certeza se foi o PKK, tem um conflito aí de narrativas, porque também não quer ficar mal com os curdos, afinal de contas são aliados importantes no cenário ali do Oriente Médio, mas o que a Turquia interpretou com isso vocês estão relativizando as mortes de cidadãos turcos. Se fosse norte-americanos, não teria se, não teria caso, não teria condicional, seria uma condenação e ponto final com muita ação. E aí, assim, isso gerou, de fato, uma crise diplomática importante. Lembrando, isso foi no Iraque, né? Então isso aconteceu fora do território turco. Então isso gerou um incidente diplomático importante a ponto dos Estados Unidos voltar atrás. E não, a gente condena de qualquer maneira, veja bem, não foi o que a gente quis dizer e tal, a ponto de o governo turco convocar o embaixador norte-americano na capital turca, em Ankara, para explicações. Então, no momento no qual o Biden, mais uma vez, né, isso a gente já vem falando nas últimas semanas, o Biden ele já assume, né, a presidência, né, ele com o Anthony Blinken ali como secretário de Estado, tendo que lidar com crises que já estão acontecendo. Não é que as crises esperam, se ambienta aí para a gente ver o que vai acontecer. E a tendência dele, que é tentar dialogar com todos os aliados, vem trazendo dificuldades. Afinal de contas, né, esses aliados já vêm com rusgas anteriores, sobretudo pelo nível de reclamação que vem aumentando nos últimos tempos do governo turco com relação à cessão de armas norte-americanas para os curdos. Então, quando uma morte como essa acontece, né, de pessoas sequestradas pelo PKK, o que a Turquia diz o PKK e os outros braços, né, dos curdos pela região, como o YPG, que é a versão do PKK dentro da Síria, estão usando armas que vocês, americanos, entregaram para eles para matar cidadãos turcos. Então, assim, um grande desafio que o Biden tem pela frente ao lidar com um aliado da mais alta importância. Mais uma vez, é o único membro da OTAN que tem território no Oriente Médio, é fundamental para a estabilidade da região e já vem com uma crise de grandes proporções. Agora, as armas enviadas pelos americanos para os curdos era para os curdos usarem no enfrentamento do Estado Islâmico, quer dizer, era dentro de um outro contexto, e lembrando que o Donald Trump já permitiu ali ao exército turco dar uma tratorada, acho que tratorada é o termo adequado, justamente nos curdos que haviam enfrentado o Estado Islâmico, numa clara traição, né? Quer dizer, eu te auxilio, eu luto ombro a ombro com você, o que você faz? Tira as suas tropas e deixa os meus inimigos invadirem, ultrapassarem a fronteira turca para me tratorarem. Então a gente está falando de um ambiente que é um pouco confuso, né? Porque, puxa, é claro que a Turquia vai utilizar essa carta, esse argumento de, puxa, essas armas são americanas, então vocês têm responsabilidade, mas ao mesmo tempo essas armas, elas tiveram uma utilidade para a própria Turquia na medida em que houve ali o ataque ao Estado Islâmico, né? Aí é um argumento de cada lado, né? O argumento americano é o de que, olha, o Estado Islâmico não morreu. O Estado Islâmico, inclusive, tem dado sinais de que pode vir a se recuperar, na Síria, principalmente, né? Assim, há uma possibilidade disso acontecer e, portanto, o YPG, que é dos curdos, ligado ao PKK, que o PKK é a parte na Turquia mesmo, assim, esses caras têm que estar armados. Assim, esse é um ponto importante. Qual o lado turco? O lado turco o que eu posso fazer? Você pode
bater nos dois. Os dois são terroristas, né? Os curdos, né, do PKK e do YPG são terroristas. Os Estados Unidos também é terrorista. Vamos nos juntar, unir as mãos para dar porrada nos dois ao mesmo tempo. Então, esse é de fato o impasse que existe na região. Os curdos, aliás, aparentemente, eles vão continuar sendo um tema central para essa relação entre Estados Unidos e Turquia ao longo de um bom tempo ainda. Ah, vá, imagina. Qual é a porcentagem da população da Turquia que é formada por turcos, Tanguy? Por curdos, 20%. Por curdos, desculpa, por curdos. 20%. Quantos? 20%. Aí, Tanguy. 20%, Tanguy, tranquilo. Suave na nave, isso. E pega uma região importante, a região de fronteira, né? A região de fronteira com a Síria, né? Você pega uma região de fronteira com o Iraque, então uma região de fronteira bastante importante. Tanguy, mas eu assisti a aula do Petit Jornal sobre curdos e eu descobri que os curdos não se entendem, Tanguy. Não se entendem. Querem que a gente entenda, eu quero compreensão de vocês. Tem curdo empresário, tem curdo comunista, tem curdo que quer Kurdistão, tem curdo que não quer Kurdistão. Amigo, é muito difícil também. Pois é, tem curdo muçulmano, curdo xiita, curdo sunita, curdo judeu, curdo cristão. Complica, né, Daniel? Assim, eles dão uma forçada vocês se também, entendam né? aí, depois vocês vêm conversar comigo. Depois você dá uma ligada e a gente volta a conversar com vocês. Por enquanto tá difícil lidar com vocês. Aliás, fica aí a recomendação, né? A gente está dando o curso, aliás, na semana que vem, na terça que vem, a gente tem a última aula, né? A aula sobre a Líbia, mas nós já demos 3 Líbia. aulas. A gente já falou sobre o Kurdistão, na verdade, os curdos, de uma forma geral. Já falamos sobre o Egito, já falamos sobre o Afeganistão, né? Foi a última aula. A gente ia tentar ensinar como invadir e a gente acabou recomendando, né, como relatório final. Não invade, não. Perda de tempo, não vale a pena. Todo mundo já tentou e não conseguiu. A gente chegou à conclusão que até os otomanos tentaram invadir e também não conseguiram, não arrumaram nada. E a próxima aula é sobre a Líbia. Dá para se inscrever ainda entrando lá no petcursos.com.br. Mas antes de a gente encerrar aqui, Daniel, eu quero saber sobre a Austrália. O que os cangurus nos contam? Rapaz, nós tivemos novidades muito importantes na Austrália do ponto de vista tecnológico que pode nos apontar algumas tendências. A Austrália, ela aprovou uma lei que basicamente estabelece o seguinte: se aparece no Google ou no Facebook um determinado conteúdo produzido por um jornal, né, por um conglomerado de mídia, esse grupo tem que ser remunerado. Ele tem que ser remunerado. E o Facebook e o Google reagiram de formas diferentes em relação a essa nova lei. O Facebook proibiu que os seus usuários na Austrália compartilhem conteúdos de jornais, de mídias, para não ter que pagar justamente para os detentores desse conteúdo. Já o Google entrou num acordo com os principais conglomerados de mídia da Austrália e pagou um valor fixo. Olha, amigo, eu vou pagar um valor fixo aqui por um período de 3 anos e eu quero ter o direito de oferecer no meu buscador todo o seu conteúdo. E acabou fechando um acordo com esses principais conglomerados de mídia na Austrália, que continuarão aparecendo, oferecendo o seu conteúdo no buscador do Google. E isso, Tanguy, me parece que pode ter reflexos importantes mundo afora se esse tipo de procedimento se espalhar. Porque imagina, você coloca lá no Google, digita um determinado assunto e não aparece o assunto de um determinado jornal, a publicação de um determinado veículo, porque ele não tem acordo com o Google, por exemplo. Né? Você vai começar a ter uma assimetria no que diz respeito à disponibilização de informações que pode ser extremamente impactante para a forma como a circulação de informações acontece ao longo da internet, acontece no mundo ao longo dos últimos anos. Então, me parece importante a gente ficar de olho se esse modelo australiano vai se espalhar e se esse modelo australiano vai se sustentar, que é basicamente a ideia de que, olha, se vocês são plataformas, amigo, você tem que remunerar o produtor do conteúdo, o dono do conteúdo. E o dono do conteúdo é o Jornal X, é a TVY. Então, você tem que remunerar esses produtores de conteúdo para que esses conteúdos apareçam na sua plataforma. Vamos ver, Tanguy. De novo, a tecnologia nos cerca. A tecnologia que é cada vez mais condicionante, tanto na esfera econômica quanto na esfera de política internacional. Agora, isso pode trazer um impacto, inclusive, no sentido de concentração, né? Afinal de contas,
Claro. Se tem que remunerar, de repente eu vou remunerar somente aqueles que eu acho os mais importantes, os maiores, os grandes conglomerados. De repente eu não vou remunerar um ator pequeno, sei lá, um Petit Jornal da vida, não vai aparecer nunca mais. Né? É possível que no Brasil, portanto, isso acabe ficando, exemplificando esse verso do Brasil, há um ou dois, ou no máximo 3 grupos que teriam suas informações sendo difundidas por aí. Então, assim, eu acho que, de uma forma geral, outros parlamentos, né, outros congressos vão olhar para o que está acontecendo na Austrália e pensar, de repente pode ser uma grana do Google, do Facebook, no caso do Google, entrando na nossa economia para movimentar, mas tem outros impactos, né, para fora daí. No final das contas, Daniel, acho que tecnologia, sei lá, parece que está ganhando uma importância aí, acho que a gente deveria, em algum momento, não sei, abordar isso numa aula gratuita, não sei, estou sugerindo aqui, se tiver de repente alguma coisa aí em mente, você fala pra gente. Tang, eu tenho em mente. Eu acho que a gente devia fazer uma aula gratuita especificamente sobre tecnologia e poder. Aliás, eu tenho a te contar que essa aula gratuita já está marcada. Tá já marcada? Tem data, inclusive. Eu tô convidado? Já tem data. Cara, eu vou ter que convidar você. Gostaria? Não. Mas acontece. Fui forçado e tal. O pessoal do isso aí Clipping falou, não, Daniel, convida, é importante que o Tanguy vá e tal. Pô, mas o Tanguy tem pouco a agregar. Tudo bem, mas ele faz presença. Pô, ele é um cara, né? É uma escada boa, uma boa escada para você apresentar esses documentos maravilhosos, né? Entendi. Exatamente. Então, Tanguy, você vai ser convidado para a aula gratuita do Petit Jornal em parceria com o Clipping CACD, que acontecerá no dia 2 de março, às 21 horas. Tá, naquele horário tradicional, terça-feira, né? Toda terça-feira a gente dá aula, né? Algumas aulas são de temas específicos, aquela sequência de 4 aulas, mas a gente manteve o nosso compromisso no ano passado de dar as aulas gratuitas. Então, a próxima se chama Tecnologia é Poder, Poder é Tecnologia, ou é o contrário, Daniel, não lembro agora, se é Poder é Tecnologia, Tecnologia é Poder. É um dos dois, tá? Em que basicamente a gente vai falar sobre a relação constante, direta, entre inovação, né, como é que se inova, e a manutenção do poder. Né, poder tanto econômico quanto, e isso acaba se refletindo também, no poder político. Né, é um círculo virtuoso. Né, na medida que você tem mais tecnologia, você tem mais poder. Quando você tem mais poder, você tem mais tecnologia. E a gente vai fazer uma análise disso ao longo da história. Né, como é que, historicamente, se verifica. Então, se você tem aquela curiosidade, o que é a primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, da onde vieram as grandes inovações, onde que está a inovação ao longo do último século, né? Quem inovou mais, assim, qual é exatamente o foco de inovação e pesquisa, a gente vai comentar sobre isso, e com implicações, inclusive, políticas, econômicas, geopolíticas, culturais, ao longo dessa aula, que vai acontecer, mais uma vez, no dia 2 de março, terça-feira, às 21 horas. É gratuito, mas parece que tem que se inscrever, não é, Daniel? Isso, vai lá no petcursos.com.br e tem um link para você fazer a sua inscrição gratuita para essa nova aula do Petit Jornal. A gente assumiu esse compromisso que ofereceria aulas gratuitas periodicamente, e nessa aula em particular a gente vai ver claramente que não existe poder sem tecnologia, não existe tecnologia sem poder. E a aula só é gratuita, porque tem uma galera que chega junto com a gente todo mês, Daniel. Quem é? São os nossos apoiadores. Fica aqui o nosso enorme agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal. O Petit é uma mídia independente, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhum tipo de estúdio por trás. É uma mídia que é mantida 100% com a ajuda de nossos apoiadores. Então fica aqui o nosso abraço e o convite para você se tornar apoiador do Petit Jornal, não é isso, Tanguy? É isso. Você acessa lá petitjornal.com.br, tem lá uma aba chamada Apoie o Petit. Então, só para organizar na cabeça, pessoal, aí são 2 sites, tá, gente? A gente tem o petitjornal.com.br, por lá você encontra todas as nossas publicações, tudo que a gente produz, né, tá por lá. E tem o petitcursos.com.br, onde você encontra cursos e aulas gratuitas, inclusive para assistir as aulas gratuitas anteriores por lá também. Daniel, maravilha. Um abraço. Até terça-feira, quando a gente dá aula sobre Líbia. Então, encerrando o curso que a gente está finalizando agora, né, que é o Utopias e Realidades do Grande Oriente Médio. E na quarta-feira que vem a gente faz mais um bate-papo. Abraço, Daniel. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.